Daí, pessoal, mais uma resolução. Encontre a fração geratriz das seguintes dízimas periódicas. Então, a primeira aí, a letra A, 0,2222, é uma dízima periódica que tem a determinação da sua fração geratriz de uma forma bem simples. É o caso mais simples de determinação da fração geratriz. Deixa eu colocar aqui letra A. Ela é 0,2222. Bom, que caso é esse mais simples que eu estou falando? É quando a dízima periódica começa com 0, e do lado vem já direto o período, vem a repetição. É uma dízima periódica simples que começa com 0, então 0,2222 é muito fácil de encontrar essa fração geratriz. Tu vai colocar o período, que é o que repete, o 2, e vai colocar embaixo o 9. Se fosse, por exemplo, 0,5555, a fração geratriz seria 5 sobre o 9. Se fosse, ainda num outro exemplo, 0,3838, se fosse essa a dízima periódica, a fração geratriz seria também o período, 38, só que aí sobre 2 noves, porque repete o 13 e o 8. 38 divide por 99. Ok? Então esse é o primeiro caso, é bem simples. Quando começa com 0, e já vem o período, coloca esse período em cima e embaixo tu vai colocar ou 9, ou 99, ou 999. O segundo caso, que também ainda é uma situação simples. Menos 3,15, 15 e por aí vai. Ó, aqui também eu tenho um caso de dízima periódica simples. Quando é que a dízima é periódica simples? Quando tem a parte inteira, tem a vírgula e já vem o período aqui, ó, colado na vírgula. Então isso é dízima periódica simples. Quando é que a dízima periódica ela é composta? Quando tem a parte inteira, tem a vírgula, aí vai ter alguma coisa aqui, ó, no meio, pode ser uma casa, pode ser duas, pode ser três, não importa, e aí depois vem o período. Ou seja, entre a vírgula e o período, eu tenho alguma coisa intermediária, no meio. Por exemplo, a letra C, ó, o período é o 4 e o 3. Esse risquinho aqui em cima, esse tracinho, significa que aquele número ali é 1,4, 1,0434343 e por aí vai. Está me dizendo que vai repetir o 4 e o 3. Então, observa que essa dízima é composta porque eu tenho o 0 entre o período, entre a vírgula e o período. Da mesma forma, na letra D, é menos 5,123, e aí vem 3, 3, 3, 3. Por que eu sei que repete só o 3? Porque o tracinho está em cima só do 3. E aí observa que entre a vírgula e o período, eu tenho aqui, ó, duas coisas. Eu tenho o 1 e o 2. Então é a dízima periódica composta também. Então dízima periódica simples é a vírgula e já vem o período. Dízima periódica composta tem a vírgula mais alguma coisa e depois o período. Então isso aqui é uma dízima periódica simples, porque eu tenho a vírgula e já começa a repetir aqui, ó, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Na dízima periódica simples, como é que tu faz? Primeiro tu desloca a vírgula para a direita. Então o primeiro passo aqui, ó, deslocar a vírgula até pegar um período. Até capturar, até pegar um período. Então a vírgula vai ter que sair daqui, ó, e vai ter que pegar um período, a vírgula vem para cá, ó. Fica no 315. O segundo passo é fazer a diferença entre as partes inteiras. Entre as partes inteiras. E o terceiro passo é colocar no denominador, porque essa diferença aqui, ó, entre as partes inteiras, isso aqui é o numerador.
Então, o denominador ele é formado por 9, 99, 999, 9.999 e assim por diante, igual na letra A. Repetir duas coisas, 99. Repetir uma coisa, 9. É a mesma ideia. Bom, então eu vou fazer esses 3 passos para esse exercício aqui, menos 3,15, 15, 15. Bom, então primeiro eu vou deslocar a vírgula até pegar o período, já fiz isso, né? Ficou aqui no 315,15, 15, 15. Então, a parte inteira nova aqui, ó, é 315. Então, essa é a primeira parte. Segunda, fazer a diferença entre as partes inteiras. Então, eu tenho 315, que é a parte inteira nova, menos a parte inteira anterior, que é 3. Lembra aqui, ó. 3. 315 menos 3, isso dá 312. Então, isso é o numerador. Então, isso é o numerador, é 312. E agora embaixo vai o quê? Vai o 9, o 99, 999 e assim por diante. Como repete 1 e o 5 são duas coisas, embaixo eu tenho 99. Então está aí a fração geratriz 312,99 avos. Claro que eu posso ainda simplificar isso, né? Caso eu queira, eu posso simplificar. Por exemplo, eu sei que essa simplificação aqui dá por 3. Essa fração geratriz dá por 3. Isso vai dar aqui 104, né? Dá 100. 12 por 3 dá 4. Então, em cima dá 104. E 99 por 3 dá 33. E aí não dá mais para simplificar. Ok? Então, eu tenho aí a fração. Aí depende de como que o exercício ele exige, né? Se exige a resposta nesse formato ou nesse, né? Até porque os dois são iguais, se equivalem. Então, eu tenho duas situações. Esse aqui é o caso mais simples de descobrir a fração geratriz, que é quando começa com 0, e já vem o período. E, que seria assim, né? 0, e aqui já vem o período. E esse caso aqui é quando já vem o período também, mas não começa com 0, começa com outro número. Seria tipo um número qualquer, um n, vírgula e o período. Certo? E aí, então, tu faz isso. Desloca a vírgula até capturar um período. Faz a diferença entre as partes inteiras, isso vai dar o numerador, e depois o denominador é 9, 99, 999. Então, esses são os dois casos mais simples para dízima periódica. Vou fazer outro exemplo complementar aqui rapidinho. Vou colocar aqui, vamos supor que fosse 81,6666, tá? Aqui é um exemplo complementar relativo à letra B. Primeira coisa que eu faço, desloco a vírgula até capturar um período. Então, como o período é composto só pelo 6, a vírgula vai ter que andar uma casa, fica 816. Tá aí a minha nova parte inteira. A parte inteira anterior é isso aqui, ó, 81. Então, eu vou diminuir aqui, ó, 816 menos 81. 6 menos 1, 5. Aqui eu tenho 11 menos 8, 3. Aqui cedeu 7, 735. Então, isso aí é o numerador, 735. E o denominador é formado por 9, 99 e 999. É formado por 9. Por quê? Porque só está me repetindo aqui o 6. É uma coisa só, é um algarismo só, então 9 só. E aqui, de novo, dá para dividir por 3, por coincidência. Ó. Simplifico aqui por 3 de novo. 7 mais 3, 10. 10 mais 5, 15. Eu sei que dá por 3 e o 9 dá por 3. Se eu dividir 735 por 3... Vamos fazer aqui rapidinho. 735 divide por 3. 7 dá 2. 2 vezes 3, 6. Me sobra 1. 13. Dá 4. 4 vezes 3, 12. Me sobra 1. Baixa o 5. 15 por 3 dá 5. Dá 245. Então, essa fração ela também é igual a 245 terços. Ok? Então, está aí a fração geratriz nesse formato aqui mais básico, vamos dizer assim, ou esse formato já simplificado na forma irredutível. Tranquilo? Então, tem os dois casos mais simples. E aí, eu vou fazendo uma outra lâmina, a letra C e a letra D. Então, tá aí. Essas dízimas são chamadas de dízimas compostas. Então, a letra C e a letra D são dízimas periódicas compostas.
Por quê? Porque entre a vírgula e o período tem um elemento separando, né? Aqui, ó, eu tenho o 0 entre vírgula e período, e aqui eu tenho o 12 entre vírgula e período. Ok. Então, eu vou fazer letra C. 1,043. Nota que tem um tracinho em cima do 43. Isso é o mesmo que 1,0434343 e assim por diante. Tá indicando que é o 43 que vai repetir ele, que é o período. Para fazer essas dízimas periódicas compostas, eu faço sempre um mesmo raciocínio. Eu digo que esse número, 1,043, 43, 43 e por aí vai, eu digo que essa dízima periódica é igual à fração geratriz x, que é o que eu quero descobrir. Então, o x vai ser a fração geratriz. Primeira coisa que eu faço, eu multiplico para me livrar desse zero aqui, ó, desse elemento que separa a vírgula do período. Eu quero sempre que a vírgula seja encostada no período. Então, eu preciso me livrar desse zero. Para me livrar desse zero, eu multiplico por 10 e a vírgula cai aqui, ó. Aí eu fico com um número e já vem o período, 43, 43, 43. Então, eu preciso multiplicar isso aqui por 10. E aí eu vou ficar com a vírgula aqui, ó, 10,43. Então, é isso que eu fico aqui, ó, 10,43, 43, 43 e por aí vai. E aí eu multiplico, claro, o x também, 10 vezes x, 10x. Tá aí. Agora o raciocínio como fiz na anterior. Eu multiplico de novo até capturar um período, até pegar o período. Como o período aqui eu tenho duas casas, eu preciso multiplicar agora por 100, para essa vírgula andar duas casas. Então eu vou multiplicar aqui de novo por 100, para a vírgula cair aqui, ó. E aí, fazendo essa multiplicação por 100, eu fico com um número 1043,43, 43, 43 e por aí vai. Isso é igual. Aí 100 vezes 10 dá 1000. Então aqui é 1000x. E aí essas duas últimas eu sempre vou fazer a diferença entre as partes inteiras. Porque se eu pensar a parte depois da vírgula é a mesma. 43, 43, 43, 43, 43, 43 vai dar 0. Então eu vou diminuir as partes inteiras, como eu fazia lá no primeiro caso. Só que eu vou diminuir de baixo para cima, tá? Então não vou rearmar. O certo seria botar, né, 1043 em cima e botar o 10 embaixo para diminuir. Podia fazer isso. Mas eu vou aproveitar aqui já esse formato e vou diminuir de baixo para cima. 1043 menos 10. Isso resulta 1033. 1043 menos 10, 1033. 1033 é igual a mesma coisa aqui, 1000x vezes 10x, isso dá 990x. Aí esse 990 vem dividindo, 1033 divide por 990. Isso é igual a x, está aqui, ó. Essa é a fração geratriz. Se eu dividir 1033 por 990, resulta esse valor. Vamos fazer a prova real aqui rapidinho. 1033, vou dividir por 990. Olha isso. 1,043, 43, 43, 43, 43. Fechou. Ok? Então tá aí. Letra D. Letra D é menos 5,123 com tracinho aqui. O que significa isso? Que é menos 5,12 e vai repetir só o 3, ó, porque o risquinho, o tracinho está em cima só do 3. Então, essa dízima periódica, menos 5,12333 é igual a x. Eu vou pensar nela como positivo, tá? Vou esquecer esse negativo aqui, ó.
Depois eu coloco o sinal negativo só no resultado. Então 5,1, 2, 3, 3, 3, 3. Isso é igual a x. Minha primeira preocupação é me livrar das casas que separam a vírgula do período. E aí eu tenho duas casas. Então eu preciso que a vírgula fique aqui, ó, vírgula depois do período. Então duas casas. Vou multiplicar esse aqui, ó, por 100. Lembra, esse aqui eu comecei multiplicando por 10, porque eu só tinha uma casa aqui no meio, ó. Depois era o período. Aqui eu tenho duas casas no meio, então eu multiplico por 100. Multiplicando por 100, eu vou ficar com 512,3333. Ou seja, vírgula e já vem o período. E aí 100 vezes x dá 100x. Agora eu preciso capturar uma vírgula, lembra? Então vou multiplicar de novo de forma a pegar um período. Então vou pegar um período, o período é formado só pelo 3, então eu quero que a vírgula ande uma casa. Aqui, ó. Então para essa vírgula deslocar uma casa, eu vou multiplicar por 10. Eu só preciso multiplicar por 10 agora. Aqui eu multipliquei nesse primeiro por 100, porque eu tinha o 4 e o 3 para capturar. Era um período com duas casas. Esse aqui é um período só com uma casa. Então eu multiplico só por 10. Multiplicando por 10, 10 vezes isso vai deslocar a vírgula 5.123,33333, que é o que eu queria, né? Eu queria capturar uma casa. Isso é igual a 10 vezes 100x, aqui de novo, por coincidência, 1000x. E aí, nesses dois, lembra? Eu faço a subtração, faço a diferença nas partes inteiras de baixo para cima. 0,3333 vai cancelar, vai dar 0. Então, minha preocupação é a parte inteira. Posso até fazer um rascunho aqui. 5.123 menos 512. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 5 não dá 11. 11 menos 5, 6. Aqui cedeu. Me fica 4. 4.611. Isso é igual. Aqui eu faço diferença também. 1000x menos 100x dá 900x. Só deu diferente do outro, né? O outro era 1000 menos 10, deu 990. Esse aqui é 1000 menos 100. 1000 menos 100, 900. Então eu tenho 4.611. Divide por 900. Isso é igual a x. Aqui também dá para simplificar, né? Porque eu consigo ver que 4 mais 6, 10, 11, 12, 12 dá por 3, 900 dá por 3. Então, se eu quiser simplificar, eu simplifico. Daí, simplifica por 3 e obtenho a fração correspondente. Tá? Mas aqui já é uma boa fração geratriz. Para fazer a prova real, vou pegar 4.611 e vou dividir por 900. Realmente, 5,12 e aí vem 3, 3, 3, 3, 3, 3 repetindo. Então, fechou. Ok? Então era isso. Espero que essas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.